A lenda de Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus, o lendário fundador da tradição hermética e o inventor da astrologia, alquimia, medicina e magia, era literalmente uma figura a ser evocada desde o início da Idade Média até o século XVII. Em grego, Hermes é o mensageiro dos deuses. Em latim, ele é conhecido como Mercúrio, a matéria volátil e mutável. Desempenha um papel vital no pensamento e na prática alquímica. Hermes também foi identificado como Tote, ou Teute, o deus da sabedoria, aprendizado e literatura, o escriba egípcio dos deuses. Isso significava que ele estava naturalmente associado ao aprendizado, ao mundo dos espíritos e aos ciclos lunares. As artes herméticas, alquimia, astrologia e magia foram pensadas para ter sido reveladas à humanidade por Hermes no tempo mítico antes da história registrada. A maior parte dessa literatura hermética ou trismegística pereceu, mas tudo o que resta dela foi reunido e traduzido para o inglês. Inclui trechos de Poimandres, Sermão Perfeito ou Asclépio, de Estobacos, e fragmentos dos padres da igreja e dos filósofos Zosimos e Fulgentius. O Asclépio e o Corpus Hermeticum são os mais importantes escritos atribuídos a Hermes Trismegistus, que sobrevivem. Em 1612, os escritos que lhe foram atribuídos foram datados mais tarde por Isaac Casaubon, nos primeiros séculos após Cristo, embora a sabedoria que eles contêm possa ser muito mais antiga. Os escritores medievais discordavam sobre seu lugar na história. Alguns afirmaram que ele era a mesma pessoa que Enoque, o bisavô de Noé, que foi elevado ao céu para se tornar o grande arcanjo Metatron, enquanto outros sustentaram que ele era o mais sábio dos egípcios e viveu na época de Moisés. Segundo o escritor cristão Eusébio, ele escreveu 36 livros sobre filosofia e teologia e mais 6 sobre astronomia. Os fatos por trás da lenda são tão interessantes quanto a própria lenda. Depois que Alexandre o Grande conquistou o Egito e instalou ali uma classe dominante grega, a filosofia grega e a espiritualidade egípcia se misturavam livremente às margens do Nilo. Na cultura híbrida que surgiu, o deus grego Hermes assumiu muitos dos atributos de Tote, o deus da sabedoria egípcio com cabeça de Ibis, cujos títulos tradicionais incluíam 3 vezes grande, assim como os escritos mágicos egípcios do passado faraônico reivindicaram Tote como seu autor. Muitos dos escritos astrológicos, alquímicos e místicos produzidos no Egito helenístico foram atribuídos a Hermes, o 3 vezes grande. A origem da descrição Trismegisto ou 3 vezes grande não é clara. Copenhaver relata que esse nome foi encontrado pela primeira vez na ata de uma reunião do Conselho do Oculto a Ibis, realizada em 172 a.C., perto de Mênfis, no Egito. Folden, no entanto, afirma que a ocorrência mais antiga do nome ocorreu na Atenágora por Filo de Biblos, por volta de 64, 141 d.C. Outra explicação é que o nome deriva de um epíteto de Tote encontrado no templo de Esna. Tote, o grande, o grande, o grande. Nos últimos séculos do Império Romano, esses escritos tiveram uma ampla circulação e foram pressionados a serviço pelos proponentes de muitas tradições diferentes. Vários dos primeiros teólogos do cristianismo, incluindo Agostinho de Hipona, citaram os escritos atribuídos a Hermes Trismegistus e assim garantiram que as gerações posteriores de cristãos o lembrariam como um homem sábio do passado distante.
Um diálogo atribuído a Hermes, ou Asclépio, sobreviveu na Idade Média em uma tradução para latim. E isso e as referências em antigas fontes cristãs ajudaram a construir a reputação medieval de Hermes. A maioria dos outros escritos atribuídos a Hermes desapareceu para sempre nos anos caóticos que se seguiram ao colapso do Império Romano. Em 1453, no entanto, um volume de manuscrito contendo 18 livros curtos atribuídos a Hermes surgiu na Grécia, traduzida por Marcílio Ficino, um dos maiores estudiosos da época. Esta coleção, o Corpus Hermeticum, lançou a tradição do hermetismo renascentista e, direto ou indiretamente, tornou-se a inspiração principal para a maioria das sociedades secretas ocultas dos próximos 400 anos. O famoso provérbio "como é acima é abaixo" é dos escritos herméticos, conhecidos como Corpus Hermeticum. Na verdade, trata-se de uma mistura de "o que está em cima é como o que está embaixo", que é retirado da tábua de esmeralda, que se diz ter sido encontrada no túmulo de Hermes, agarrada nas mãos assudas do professor falecido. Parte de sua influência deriva do fato de que se diz conter a soma de todo o conhecimento em cerca de 15 versos. O texto é executado da seguinte maneira: a tradução da Tábula Esmaragdina. 1. É verdade, certo e muito verdadeiro. 2. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. 3. E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas, por adaptação. 4. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre, a terra é sua nutridora. 5. O pai de toda a telesma do mundo está nisto. 6. Seu poder é pleno, se é convertido em terra. 7. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. 8. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. 9. Desse modo obterás a glória do mundo. 10. E se afastarão de ti todas as trevas. 11. Nisso consiste o poder poderoso de todo o poder. Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo que é sólido. 12. Assim o mundo foi criado. 13. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. 14. Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegistus, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. 15. O que eu disse da obra solar é completo. No final do texto, Hermes promete se libertar da prisão do mundo material para ajudar seus semelhantes a alcançar a iluminação. Para os ocultistas renascentistas, Hermes era um antigo sábio egípcio, cujos escritos, mais antigos que a Bíblia, ofereciam acesso a uma espiritualidade mais pura do que o cristianismo de seu tempo. A espirituosa defesa da magia nos escritos de Hermes também tornou mais fácil para os magos da Renascença justificarem suas próprias práticas e condenarem a intolerância de seus perseguidores. Tanto as tradições medievais quanto as renascentistas em torno de Hermes tiveram um impacto na maçonaria primitiva e, através dela, em muitas outras sociedades secretas. Todas as antigas constituições maçônicas medievais se referem a Hermes como um dos fundadores tradicionais da arquitetura e do comércio. E se referem a uma lenda que ele encontrou e decifrou um dos 2 grandes pilares feitos antes do dilúvio. Essas referências a Hermes tornaram fácil para os cavaleiros estudiosos que se tornaram os primeiros maçons, aceitos a ler segredos ocultos no simbolismo medieval das iniciações maçônicas e remodelar a antiga maçonaria operativa na maçonaria moderna. Durante os séculos XVIII e XIX, as referências a Hermes nas antigas constituições inspiraram a proliferação de altos graus contendo ensinamentos mágicos, alquímicos e astrológicos. Ironicamente, tudo isso aconteceu depois que o status histórico do próprio Hermes foi desmascarado de forma convincente pelo estudioso britânico Isaac Casaubon.
que mostrou em 1612 que o Corpus Hermeticum, longe de ser mais antigo que a Bíblia, era um produto dos primeiros séculos da Era Comum. Como resultado, as sociedades secretas ocultas dos próximos séculos, enquanto extraíam grande parte de sua filosofia dos escritos herméticos e a maioria de suas práticas do hermetismo renascentista, evitavam referências ao próprio Hermes. Nem a Irmandade Hermética de Luxor, HBDL, e a Ordem Hermética da Aurora Dourada, duas das ordens mágicas mais influentes do século XIX, não fizeram uso das lendas em torno de Hermes Trismegisto. Fontes deste material de leitura aqui, que eu retirei da internet. Fontes Alquimistas por Sean Martin. Enciclopédia de Segredos Antigos e Proibidos por Nie. A Enciclopédia Elemento das Sociedades Secretas. O AZ Definitivo dos Mistérios Antigos, Civilizações Perdidas e Sabedoria Esquecida, de John Michael Greer. Gratidão a você que ouviu essa leitura até o final.